diretamente aqui do espaço do Vitor, que vocês já devem ter visto por aí no Instagram, porque eu tô vendo bastante repercussão, né, amigo? Vitor? Prazer ter vocês aqui no Pergolando. E feliz sim com a repercussão. Tá dando uma repercussão bem positiva esse ano, né? Uma edição icônica. E a resposta tem sido bem positiva. Muitos anos não tinha um Casa Cor na Zona Sul, né? A gente sabe que o público da Zona Sul é assíduo no Casa Cor, enfim. Apesar de na Zona Portuária ter sido bem legal as edições anteriores, Barra também ser positivo, mas Zona Sul é a raiz. O primeiro Casa Cor foi aqui há 30 anos atrás. Estamos celebrando 30 anos do Casa Cor, meus 30 anos. Ai, nossa, que Então, legal! é quase meu irmãozinho aí de data de aniversário. Então tem um simbolismo bem forte, né? Assim, para as Patrícias, para mim, por ter sido, né, assim, essa coincidência de datas, pelo momento que a gente está vivendo. A gente teve aí todos os patrocinadores, os apoiadores fazendo um esforço em conjunto para estar com a gente esse ano, que foi um desafio para as empresas. Então a gente vê a repercussão, a gente vê o sucesso, a gente vê os elogios, é muito positivo. Eu imagino. Me conta um pouquinho do conceito aqui do seu ambiente, porque foi um desafio, né? Porque aqui é tombado. Então, assim, eu imagino o grande desafio que é proporcionar essa entrada que é diferente, mas aconchegante, todas essas características você fez bem, marcando a entrada. Me conta um pouquinho, porque é difícil. Sim, uma proposta ousada. Algumas pessoas, alguns patrocinadores viraram assim: Vitinho, realmente vamos fazer tudo isso? Nesse momento, esse ano eu vamos. Então tá bom, vamos de braços dados, mãos dadas no escuro juntos ou não. Confiem, e confiaram e vieram. A gente sabia que vindo do Casa Cor, vindo da organização delas, seria uma coisa com certeza protocolar, né, entendendo o momento, mas seria uma coisa que viria forte, bonito, positivo, como está sendo. E a ideia do espaço foi, com muito zelo, com muito cuidado, apesar de ser um complexo de 500 metros quadrados, fazer essa intervenção na frente da casa, né? Então, assim, eu estou antes da casa, então toda essa responsabilidade de não só estar num terreno tombado de 12 mil metros quadrados, desse palacete que é um dos mais icônicos do Rio de Janeiro, que é o Palacete dos Brando Barbosa, como também está antes dessa arquitetura eclética, né, que é uma arquitetura que tem um traço colonial e tudo mais, mas dá uma arquitetura muito forte, eu estou antes dela. Então a intervenção é extremamente contemporânea, mas são dois pavilhões em paralelo, aí veio a ideia das pérgolas, do pergolando, da travessia, do ato de se movimentar, né, e com uma escala, assim, em termos de volume, comprida, mas sem ter muita altura, para visualmente não contrastar com a casa. Então o tempo todo ele é bem vazado, ele é bem permeável, como vocês, né, puderam ver, como vocês estão vendo, e muito integrado à natureza, sempre emoldurando ângulos da casa, emoldurando o bambuzal, emoldurando a casa em si, a fachada da casa, criando um percurso de entrada, porque originalmente, né, isso era uma residência, então o percurso do visitante era através do carro, a entrada, né, um terreno muito grande. Então aqui eu tentei criar nesse gap, nesse ato, entre o portão de entrada e a casa, um estar onde a pessoa ora lava as mãos, ora ela passa por uma estante que faz a retrospectiva das capas, né, dos últimos 30 anos. Eu fiz ali a estante Comé, que já é um traço do meu trabalho. Primeira vez em pedra, deixei as pessoas de cabelo em pé, mas saiu a estante Comé em pedra. Aí depois chega na recepção, que tem esse aspecto bem funcional, né, de organização dos horários marcados em função do controle do número de visitantes, pelo momento que a gente está vivendo. E nessa pérgola que a gente está aqui, esse estar de saída, que a pessoa pode esperar um Uber, lavar as mãos, permanecer, o que na casa, né, o horário de permanência é com hora marcada, muito mais protocolar, então aqui a pessoa pode ter uma permanência, esperar alguém que está fazendo a visita, então tinha também toda essa preocupação funcional. Então meu espaço, eu brinco que eu praticamente fui contratado pela organização do Casa Cor esse ano, porque é diferente de você fazer só uma sala que você está mostrando o seu trabalho, você está fazendo um espaço que tem N vertentes funcionais e de fluxo, de organização dos fluxos. E a ideia de terem essas duas pérgolas em paralelo também, a de entrada e saída, foi proposital para também não ter muito encontro de fluxo, sabe? Porque geralmente é gostoso a gente ter essa situação de quem entra e quem sai estarem se encontrando. Mas esse ano não. Esse ano a gente tinha que reduzir ao máximo esses encontros. Então a gente tem uma questão meio voyeur, meio de interação visual. Quem está saindo vê quem está entrando, mas ao mesmo tempo estão em pérgolas distintas. Então teve essa questão muito, uma preocupação muito forte com a questão funcional, com a questão do fluxo, do protocolo. E eu quis fazer uma grande homenagem ao casal proprietário da casa, que era o casal Jorge e Odaléia Brando Barbosa. Ela faleceu há 2 anos, ele é 18, ele faleceu 16 anos antes dela.
E por isso a simetria dessa sala, por isso a simetria desse pavilhão, onde era um casal apaixonado, uma história linda de amor, da vontade de se apaixonar de novo, muito linda, em que eles eram colecionadores de arte, transformaram isso que era uma casa de fazenda nesse palacete que a gente conhece hoje em dia, lá dentro da casa, trouxeram peças pelo mundo inteiro de coleções de arte 1000, trouxeram peças de igrejas barrocas que iam ser derrubadas no interior da Bahia, no interior do Nordeste, como um todo, para essa casa. E eles queriam que justamente essa casa um dia se tornasse um legado público, aberto ao público. E é o que vai se tornar o Instituto Brando Barbosa. Não quiseram doar para sobrinhos, para parentes. Então eu quis contar um pouquinho a história de amor deles, através das cartas de amor deles, onde eu botei ali, impresso nas cartas, nas cortinas, as cartas que ela escrevia de amor para ele quase que diariamente. O espaço é romântico também, né? Vitor, me fala, o fato do ambiente ser um ambiente coberto e aberto e estar integrado à natureza, como você acabou de mencionar, você acha isso importante no dia a dia das suas obras? Isso você traduziu aqui no Casa Cor. Essa natureza aqui dentro? Eu acho que, principalmente no momento que a gente está vivendo, eu sabia que assim, um espaço coberto, aberto, ou quanto mais aberto possível, iria gerar uma atração maior dos visitantes, sabe? Eu acho que um espaço mais enclausurado, mais fechado, mas a permanência, eu acho que estão muito mais atraentes os restaurantes que têm varanda, né? As zonas de permanência, onde você tem um estar mais permeável, um estar mais aberto. Então eu acho que nos projetos em geral, eu tenho visto que as pessoas estão buscando mais. Quem mora em apartamento está se mudando para apartamentos com varanda, quem pode está se mudando para uma casa, quem tem recurso procurando uma casa de praia. A gente já reparou que o cenário, né, tem sido as permanências muito maiores nas zonas privadas, né, nos estares residenciais. Então, eu acredito que esses ambientes, que a gente está integrado à natureza, que a gente tem oportunidade de ter produtos, né, que a gente tem, enfim, uma área externa para poder colocar, como os lindos vasos da Organi, porque a gente botou aqui em alguns ambientes de composição, enfim, de ambientação. A gente vê que quando a pessoa tem a oportunidade de ter esses microestares externos, né, sejam eles cobertos ou abertos, as pessoas ficam fascinadas, né? Então, assim, já que não se pode mais estar com o direito de ir e vir, né, e tão na sua plenitude, a gente tenta ao máximo explorar quando tem um local, né, privado que você possa, enfim, ter um contato com a natureza. Então, acho que sim, quando dá para privilegiar, as pessoas valorizam. Eu percebo isso, eu percebi aqui no seu ambiente. Como você fez essa seleção dos volumes, dos vasos, de integrar os vasos da natureza, que ficou até meio camuflado, né? E isso foi proposital? Foi. Eu tive aqui a ajuda do Ricardo Portilho, que é o paisagista que ajudou aqui boa parte dos arquitetos dessa primeira ala da casa. O Ricardo Portilho e eu, a gente traçou uma meta de fazer um trabalho que justamente era esse, de mimetizar a nossa interferência para parecer que era original da casa. A gente fez uma intervenção considerável, porque o jardim, apesar da Dona Daléia em vida ter cuidado muito dele, após o falecimento dela, alguns funcionários estiveram aqui presentes cuidando da casa. A casa não era uma casa que nem outras edições do Casa Cor, que pegaram uma casa degradada, né? Ela tinha uma conservação em dia, mas é claro que não estava impecável, né? Enfim, ela já era muito idosa e tudo mais. Então, a minha premissa aqui foi justamente parecer que o jardim era um jardim original da casa. Então, até esse pedaço que a gente está aqui no fundo foi totalmente criado por nós. Aqui já é quase o final do muro, mas eu queria dar essa sensação de que o jardim se prolonga infinitamente. E parece mesmo, né? Parece. Que bom, a ideia era essa. Então, a gente fez pequenos truques justamente para mimetizar, para parecer que eram originais da casa, que eram peças já existentes. Então, não era um jardim para dar cara, nem uma intervenção para dar cara de que cheguei e não faço parte daqui. Então, realmente foi um cuidado de projeto, parecer que já era uma coisa existente, que já estava aqui na casa e que já fazia parte do contexto. Que bom que percebeu isso. Nossa, Vitor, parabéns, de verdade. Obrigado. O ambiente, eu sinto isso. Antes de você explicar o ambiente, o conceito, a gente já sente quando entra aqui. Essa história da natureza, o ambiente, o novo jeito, né, até de projetar nosso para um novo mundo, né, uma nova história, e você conseguiu. A história também do casal também é extremamente interessante, né? E traduzida aqui. Parabéns, amigo. Me sinto muito acolhida aqui no seu ambiente. Que bom. Obrigada. Volte mais vezes.